Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do José Maurício, onde ele responde as nossas perguntas. Se por acaso você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Maurício, a primeira pergunta que eu quero fazer é sobre a razão de você ter feito esse relato das 3 partes. Você contou que era sempre a mesma mulher. Mas você comentou na cirurgia que você a viu, e nessa parte final do corredor que você também a viu. Você não falou na segunda experiência, que foi naquela casa de Botafogo, você não comentou sobre Manto Azul e nem de ter reconhecido. Como é que é essa história? Eu não vi a pessoa que estava comigo naquele momento, né? Em todo o trajeto que eu fiz, desde o quarto até a luz branca. Mas a minha percepção, que a forma que se comunicava comigo era bem parecido. Eu sentia que era ela, apesar de eu não vê-la. Eu aceito plenamente que você simplesmente sabia que era ela. Eu só quis saber se havia alguma coisa que você não tivesse me contado. Não, eu tive essa percepção. Depois, até depois do terceiro evento, que foi a confirmação, que eu acho que o tempo todo era ela. Tá? Apesar de eu não tê-la visto na situação da casa de Botafogo. Agora eu vou começar do começo. Lá na cirurgia você comentou que você, num certo instante, teve medo da morte. Aí eu pergunto, como é que era o seu medo da morte antes do problema? Já existia, já te atormentava no dia a dia? Carlos, eu sempre fui uma pessoa, eu ainda sou assim, sempre trabalhei muito. Minha vida sempre foi trabalho. Eu acho que assim, eu nunca tive tempo para ficar me preocupando com a morte. Porque minha vida foi de muita luta, muito trabalho. Quando aconteceu, que descobriu que eu tinha o tumor, eu comecei a refletir sobre a morte, mas não com relação assim, eu vou morrer, mas de eu deixar a minha filha, os meus pais, o que seriam deles, eles não iam aceitar isso. A minha filha estava muito pequena, a morte me preocupava, sim, claro que sim, mas medo da morte, eu fui sentir o que é medo da morte mesmo, foi quando eu soube que ia ser operado. Ali, quando eu fui descer para a sala de cirurgia. Isso significa que você achava que não haveria nada depois que você morresse? Não, eu sempre soube. Eu sempre tive essa concepção que havia algo. Eu não sabia o quê. Engraçado que você falou, eu sempre soube. É como se fosse algo muito forte dentro de você, sem saber como que isso chegou a ser forte. Eu acho que sim. E o que você viu que aconteceu te surpreendeu? Ou pareceu estranhamente normal? Em todos os eventos, eu não fiquei assim, admirado, de achar. Eu agia naturalmente. Eu não fiquei assim, admirado. Não foi esse sentimento, não foi esse. E também não foi de surpresa? Não. Talvez de não entender, tentar compreender o que estava acontecendo. Você sentia ter um controle sobre seus sentimentos, sobre as suas ações, como você tem aqui? Não.
Por exemplo, deixa eu colocar. No evento de Botafogo, em que eu estava me sentindo sendo conduzido, ali é como se eu tivesse entregue à vontade da pessoa que estava comigo. Então, eu não tinha controle de onde eu queria ir, para onde eu iria ir. Eu estava sendo conduzido a isso. Diferentemente do terceiro evento, que foi assim, eu era o condutor da situação, eu é que estava buscando algo ali, que no caso seria, eu tenho a certeza disso, que era o tal rapaz com aquela fisionomia. Mas na minha cirurgia, ali no evento de Botafogo, ali eu me sentia completamente assim, à mercê, vamos dizer assim. Mas você pode, mesmo aqui no nosso plano, digamos assim, você ser obrigado a obedecer alguma ordem, estar à mercê também de alguma condução, mas ao mesmo tempo você sabe quem você é, onde está, chegando ao extremo de eu perguntar a você, você poderia pensar em algum momento que lá era a realidade e aqui é o sonho? O tempo todo. Por isso que eu te digo, aqui, hoje o meu pensamento é como se aqui fosse um sopro. Eu tô aqui cumprindo um tempo. E eu tenho que aproveitar esse tempo para aprender, para conhecer. Ou seja, aquela realidade e essa são mais ou menos intercambiáveis. É isso. Agora então, quando eu te digo que parece que tem uma porta aberta, é como se eu pudesse estar dos dois lados e sentir a mesma coisa. Você disse que sempre achou que tinha alguma coisa depois. Sim. Não imagino, não teria que, eu não saberia dizer o quê. Mas eu sempre tive aquele entendimento de que existe o bem e o mal. Mas isso é uma coisa religiosa ou era uma coisa in natura sua? É uma coisa in natura, não é religioso. Você se considerava um cético? Não. Quando você, durante a cirurgia, teve essa experiência de quase morte, você falou que não havia uma percepção do tempo. Não. Você acha que a percepção do tempo está ligado à preocupação com o futuro e que quando você não tem preocupação com o futuro, a própria importância do tempo desaparece? Eu vejo que naquele momento que eu estava ali, vamos para a parte da cirurgia, que eu fui levado para um lugar onde tudo era branco, é como se eu não pensava nem no passado, eu não olhava o presente e também não pensava no futuro. Eu só vivia aquele momento. A minha cabeça não estava nem preocupado com o que iria acontecer comigo depois disso. Ali eu só via aquele momento. Sobre essa mulher, você falou de olhar doce que transmitia paz. Você viu detalhes do rosto dela? Você sabe dizer a cor do cabelo? Você sabe a cor dos olhos? A cor da pele? Olha, ela era uma mulher branca. O cabelo eu não consigo identificar porque ela tinha um manto azul. Esse manto vinha da cabeça e cobria até os pés dela. Eu não conseguia. Já viu como é uma freira que tem um manto que tampa? É mais ou menos isso. E havia luz especial nela? Ela era a luz. O tempo todo. O momento que nós estávamos naquele lugar ruim, eu tenho quase que certeza que a luz emanava dela. E aquela luz que nos rodeava, impedia que aqueles seres se aproximassem da gente. É como se aqueles seres tivessem medo dessa luz. Isso
Na terceira experiência. Na terceira experiência. Na primeira, ela colocou as mãos sobre o seu peito. E eu sentia como se eu estivesse recebendo uma energia. Você viu alguma luz saindo das mãos dela? Não, não, não. Porque tudo era branco à minha volta. As mãos dela tinham luz? Não, As mãos dela eram cor de mão normal como a nossa? normal. Normal. Assim, não, era mais claro. O que você fala assim, saía uma luz, era uma mão branca, né? Como se tivesse uma luz, sim. Mas não era aquilo que emanava uma luz. Mas era claro. É porque eu estava numa posição deitada, então eu só sentia aqui a mão dela. Eu sentia essa energia em mim. Ela estava em pé, com as mãos no meu peito. E eu deitado, olhando para ela. E essa luz que saía dela saía igualmente das vestes e das mãos e do rosto? Não, das vestes não. Eu não conseguia, do rosto, das mãos, sim. Mas das vestes, não. Ela toda era um ser de luz, ela toda, mas o rosto e as mãos emanavam muito mais luz do que as próprias vestes dela. Você diria que ela andava ou que ela deslizava, flutuava? Flutuava. Porque quando ela se afastou de mim, ela estava flutuando. Quando ela veio para a minha direção, ela estava flutuando. Isso no começo da cirurgia, você a viu se aproximando? Na cirurgia, ela se afastou de mim. E no terceiro evento, naquele lugar, quando eu pedi ajuda, ela veio numa velocidade muito grande para cima de mim. E ela estava flutuando. Ela, quando colocou as mãos sobre o seu peito, você falou que você sentia uma energia. Você pode descrever o que você sentia? Quando eu abri os meus olhos, né, no primeiro momento, eu fiquei meio preocupado para saber onde é que eu estava, porque eu já não reconhecia mais a sala de cirurgia. Eu tinha consciência de que eu estava sendo operado, que eu estava na sala de cirurgia, eu tinha essa consciência. Mas eu não reconhecia o local. Então eu fiquei preocupado. Quando eu a vi, ela ainda não estava com a mão sobre mim. É como se ela tivesse se aproximado de mim. Tá? E eu perguntei, quem é você? Onde é que eu estou? Eu já fui operado? E ela só sorria para mim. E eu entendia na minha cabeça que ela me dizendo, fique tranquilo, calma, isso já vai acabar. Foi quando aí eu senti as mãos delas vindo no meu peito. E a partir desse momento eu comecei a me acalmar. E é assim, eu até falei isso no começo, eu ficava olhando para ela como se eu estivesse ali anestesiado, calmo, tranquilo, relaxado. Eu só sentia a pressão no meu rosto, só essa pressão no meu rosto, mais nada. Mas o que você sentia da energia que ela passava para você? Uma energia boa, maravilhosa, de paz, tranquilidade. Mas era calor, tremor, algo físico? Não, 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 não. Não era algo físico. Eu não sentia nem frio, nem calor. Eu não tinha esses sentimentos. É como se fosse assim, é como se ela estivesse preenchendo o meu corpo com uma energia, uma coisa boa, vou tentar te explicar de uma forma que eu compreendo mais, como se fosse uma pequena descarga elétrica. Uma pequena descarga elétrica. No segundo evento da casa do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, você falou que você sentiu uma presença que colocou as mãos nas suas costas, nos seus ombros, e falou, você tem que ir lá embaixo. Eu pergunto, eu sei que você não ouviu como voz, é algo dentro da cabeça que você ouviu. Você consegue, digamos assim, reconhecer o timbre? Não. Mas você sabia que era feminina? Sim. Mesmo sem reconhecer o timbre? Sim.
É como se eu mesmo estivesse falando para mim mesmo na minha cabeça, entende? É como se eu ouvisse a minha voz falando isso para mim, mas eu sei que era dela. De uma voz feminina? Sim, mas na minha cabeça, eu não conseguia. Ele era diferente de você ouvir. Sim. Não, veja só, eu não estou discordando, sabe? Eu só estou mostrando como é interessante que mesmo sem você ouvir, você sabe que é uma voz feminina. É isso aí. A sensação que eu tinha é que era ela. Não adianta eu tentar explicar como que eu tinha essa sensação. Eu tinha. Não era masculino, não era nenhum tipo de outro ser. Era ali para mim era ela. Agora vamos falar sobre o acontecimento. A escada era de madeira e reta, não era em caracol e de mármore. Mas você saiu do mesmo quarto. Mesmo que você esteja fora do corpo ali, você saiu do mesmo quarto. O quarto parecia o mesmo. O mesmo. A única coisa que modificou foi a escada. Um detalhe que eu não falei, quando eu me sentei na cama, parecia que tinha uma neblina no ar. Eu até, naquele primeiro momento, eu achei que alguma coisa estivesse queimando, mas não tinha odor, não tinha cheiro. E aquela neblinazinha pairando assim no hall para onde eu fui, eu vi essa neblina. Que depois também eu não notei mais. Você comentou vários pontos nessa segunda experiência, que você desceu as escadas, você viu muitas pessoas. Ela falou para você ter uma outra escada ali, vai e desce aquela escada. Que eu olhasse para o outro lado do salão e eu entendi que tinha uma outra escada. Entendi. Você desceu, encontrou a dona Estela subindo. Nós ficamos parados ali quando eu desci há alguns minutos. Não sei quantos, 2, 3 minutos, não sei. E eu fiquei olhando ao meu redor. E você não via parede nenhuma? Era tudo branco? Não via. Não era branco. Tinha luz, mas não era branco. É como se não houvesse um fundo. Como se fosse infinito? Mais ou menos isso assim. Um espaço. Uma coisa. Não era branco? Não tinha aquela luz branca. A luz branca eu só vi depois daquela porta. Tá, então que cor que era? Assim, vamos dizer, eu via como se fosse refletindo o chão, que era de madeira, uma coisa meio marrom. Tinha uma luz no ambiente, tá? Mas como se tudo fosse a cor da madeira do piso. Tinha teto? Não me lembro de ter visto. Não me lembro desse detalhe, de olhar para o teto, não me lembro. E a roupa das pessoas? Todas bem parecidas. Sempre como se fosse um avental. Sempre, todas elas. Você viu homens, você viu mulheres, você viu jovens? Homens, mulheres, sendo que a grande maioria, a fisionomia era de pessoas de mais idade. Mas eu não reparava rugas, eu não conseguia ver rugas. Você comentou que você escutava todas ao mesmo tempo. Todas. E você entendia mesmo sendo ao mesmo tempo? Não lembro. Elas não falavam comigo. Mas às vezes você escuta e entende um papo na paralela. Sim. Vamos dizer assim, sim, não, oi, ai, ui, entendeu? Era um monte de palavras ao mesmo tempo, mas eu não conseguia discernir. E o ambiente era agradável entre eles? Sim, todos bem tranquilos. Os que passavam por mim me cumprimentavam, sorriam para mim, bem tranquilo. Diferente do que eu senti na luz branca, que foi muito mais intenso. Você encontrou alguém como esta mulher de manto azul que estivesse ali também? Não. Nem a senhora que estava acompanhando a dona Estela
era assim de manto azul. Era uma pessoa que também usava uma veste comprida, né? Mas ela conduzia a Dona Estela. Mas as duas pareciam estar, vamos dizer assim, na mesma frequência, talvez? Sim, sim. Essa senhora não estaria tendo o papel que esta de manto azul teve com relação a você? Não sei se para a Dona Estela, porque a pessoa que estava comigo estava me conduzindo e a Dona Estela estava sendo conduzida. Essa pessoa estava com as mãos na Dona Estela. Então talvez tivesse o mesmo papel. Sim, eu sinto como se eu e a Dona Estela nós não tivéssemos condições de nós mesmos andarmos por nossa conta. Quando Dona Estela continuou com aquela senhora, eu olhei para trás. Eles subiram a escada que eu desci. E eu fui para a escada que eles vieram. A impressão que eu tinha é que as pessoas que estavam naquele salão estavam aguardando alguma coisa. Elas estavam esperando alguma coisa. Mais ou menos isso. Eles iam ser encaminhados para algum lugar. Eu não sei dizer onde, né? Não sei nem se iam também para a luz que eu fui. Mas eles estavam aguardando alguma coisa. Eles não estavam ali porque ali era o lugar deles. Tem duas questões sobre o tempo que eu gostaria de falar. Primeiro, que você, durante a EQM, você comentou que você não sentiu o tempo. Porém, na segunda experiência, você comentou várias coisas que a única forma de descrevê-las aqui é usando o tempo. Porque primeiro você desceu uma escada, você olhou para as pessoas, você foi orientado a olhar para o outro lado do corredor, você desceu uma escada e você entrou numa luz. Então são coisas que acontecem uma após a outra e não tudo ao mesmo tempo. Mas essa questão da percepção do tempo, eu deixei de ter quando eu fui na luz branca. E eu não tive quando eu estava em volta dessa luz branca na cirurgia. Eu não tinha percepção de tempo. Ali naquele lugar em que eu me levantei daquela cama, desci aquela escada, fui até aquele salão, eu conseguia ter essa compreensão. Até de quantos minutos mais ou menos eu fiquei em pé ali. A segunda coisa que eu acho interessante é a questão do tempo de lá com o tempo daqui, porque visivelmente a Dona Estela estava num momento lá diferente do que estava aqui. Acredito que sim. Seja o que for que tivesse a Dona Estela fazendo lá, ela estava retornando disso. Ela estava voltando. Você acha que ela entrou naquela luz e saiu? E saiu. Você entrou e aparentemente não saiu. Não me lembro sair. Eu não me lembro de ter saído. E quando eu acordei, eu estava assim, fisicamente, como se eu tivesse gasto muita energia. O que você se lembra quando você entrou na luz? Nada. Eu tento, mas eu não consigo lembrar de nada. Você não diria que aumentou seu conhecimento, que você teve acesso à percepção de pertencimento, de tudo ser uma coisa só? Nada disso houve naquele momento. Eu acredito que não. Eu só conseguia contemplar aquela coisa maravilhosa que eu estava sentindo, aquela energia. Então teve uma percepção de prazer. Prazer, muito, 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 nossa, muito, muito, muito. Eu queria voltar para lá, Quando à noite, quando eu fui para minha casa, eu me deitei na cama, eu queria voltar para lá. Eu queria voltar. Tenta me explicar, por favor, esse prazer que você sentiu lá, fazendo comparação com o nosso mundo daqui. Eu sei que isso é tarefa impossível. Eu fiz uma comparação que eu acho que foi uma das coisas mais, assim, foi a maior felicidade da minha vida aqui, que foi o nascimento dos meus filhos. Cada um deles.
eu vibrei, eu me apaixonei, eu amei. E eu posso dizer, eu fiz essa comparação. O que eu senti lá foi centenas de vezes maior do que eu senti com o nascimento dos meus filhos. De tão... Nossa! Mas, Carlos, o que... Esse sentimento, eu só tive ali, por exemplo, no segundo evento, quando eu entrei na luz. Enquanto eu estava naquela plataforma, naquele salão, eu tinha um sentimento de bem-estar. Eu estava tranquilo, não estava com medo. Parece que eu sabia o que eu estava fazendo, mesmo não compreendendo, mas eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ser eu estava à mercê de quem estava comigo, mas eu estava tranquilo. A partir do momento em que eu entrei nessa luz, nossa, eu fui tomado por uma energia, eu fui tomado assim por uma sensação. Parece que tudo que eu olhava era amor, era... Nossa. Você se sentiu parte daquilo? Sim. Eu acho que o termo é esse. O termo é esse. Eu fui tomado por aquilo. É como se aquela luz me envolvesse todo. Como se você se diluísse nela? Não, eu me sentia, eu me sentia, mas... Você nunca perdeu a percepção da sua existência? Não. Você comentou que essa pessoa de manto azul, vou chamar assim, essa pessoa feminina do manto azul, não entrou nessa luz. Não. Quando eu entrei na luz, eu já estava me sentindo sem a presença dela. É como se ela tivesse ficado ali na porta. Seja o que for, aí eu tomei a reação. Eu é que tomei, não estava mais sendo conduzido. Eu sabia que eu tinha que entrar na luz, em direção ao centro daquela luz. Apesar que a luz estava em volta de tudo, mas é como se houvesse um caminho que eu tinha que seguir. Você falou que a porta ficou entreaberta se referindo ao momento de hoje. Até hoje ela está entreaberta, né? Sim. É como se houvesse um canal. Mas isso quer dizer que você sente, às vezes, uma comunicação com essa pessoa? Várias vezes isso já aconteceu. Isso você pode explicar um pouco as situações em que isso ocorre? Vamos lá. Eu aprendi uma coisa. Tudo que acontece comigo, à minha volta, ou seja bom, ou seja ruim, eu tenho que parar e refletir. Eu não posso agir por impulso. Meu trabalho até me pede que eu não haja por impulso. Por quê? Porque eu tenho um monte de vidas sobre minha responsabilidade e eu tenho que ter muita serenidade. O meu pessoal que trabalha comigo, há uns anos atrás, aí é que eu digo da onde eu consegui evoluir nisso. Eu sempre fui muito rigoroso, eu sempre cobrei muito, e às vezes eu me achava até que eu me tornava uma pessoa até grossa por causa disso, por eu ser rigoroso. E eu hoje eu passo mais a ponderar, eu tento me controlar, mas toda vez que eu paro e fecho o meu pensamento nas coisas erradas que eu faço, em algumas vezes eu sinto essa presença comigo. Eu sinto como se ela estivesse me orientando. Eu não ouço, mas eu sinto. Eu parei num momento na minha casa para fazer uma oração, pedir para que me desse assim, um entendimento do que fazer numa situação. E é como se falasse comigo o que eu deveria fazer. Você sente uma intuição. Isso. É isso que eu digo, que é esse canal que está aberto. Várias vezes eu sinto intuições. E sempre para coisas boas. E você sente uma intuição que claramente não veio só de você.
Uhum. Né? E eu tenho certeza de onde vem e quem me dá. E você também sentiu aumentar a sua capacidade de perceber o sentimento de pessoas que se aproximam de você? Sim, sim. Sobre a terceira experiência. É uma experiência muito interessante da gente comentar aqui, porque você falou de pensamentos autodestrutivos, de sentimentos estranhos a você, de estado depressivo. Depois você abriu uma porta, viu uma pessoa onde você sentiu ódio, você acabou sendo salvo pela mesma pessoa de manto azul lá na frente. Eu queria saber, hoje, olhando para toda essa história e levando em conta que essa situação pela qual você passou e não entendeu é uma situação que potencialmente muitas outras pessoas também passam, quero saber como é que você entende toda essa sua experiência, todo esse trajeto. Vamos lá. Eu compreendo que tudo que me aconteceu nessa situação, de eu me sentir daquela forma depressiva, de eu ter esses pensamentos, o que eu consigo entender é que isso foi tudo permitido por mim mesmo. Eu permiti que isso acontecesse. E precisou que uma luz se acendesse dentro de mim para ver que eu não sou isso, que eu tinha que lutar contra isso. Naquele momento, eu estava sendo completamente dominado por aquela situação. Eu não tinha mais controle sobre os meus sentimentos. A única coisa, como você mesmo falou, eu só tinha um pensamento destrutivo contra mim mesmo. Mas você não sabe por que isso aconteceu. Hoje, olhando para trás, você entende o porquê disso ter acontecido ou continua sendo um mistério? Não, eu acredito que foi naquele momento que eu estava vivendo aquele estresse de trabalho, de muita. Eu não parava para pensar em mais nada. Eu acordava pela manhã, eu ia trabalhar, eu voltava de noite, eu ia dormir. Então eu não parava em nenhum momento, coisa que eu fazia antes, para fazer uma autoanálise, para eu relaxar, para eu conversar com Deus, para eu procurar trazer para mim nas minhas orações. Eu não estava nem naquela época, eu não estava nem planejando as minhas atividades com família, de tanto trabalho que eu tinha. Então eu tive que parar. Eu acho que hoje eu não faço mais isso. Tá? Hoje eu procuro olhar a minha família, eu procuro olhar os meus filhos, dar uma atenção maior para eles, maior para mim mesmo. Eu entendo o que você quer que eu te transmita, mas eu não consigo encontrar a palavra certa para isso. Uma coisa que me chamou a atenção é que em todo esse trajeto por esse vale, conforme você descreveu, você sentia a presença dela, você sentia uma luz em volta que impedia que as pessoas se aproximassem. Aí ela indicou um corredor que aparentemente era uma saída. Nós chegamos nesse corredor. Eu tentei também várias vezes entender se foi eu que fui até o corredor, se ela me... Porque em todo o tempo, todo o nosso trajeto, eu é que conduzia. Ela apenas me acompanhava. É como se ela não pudesse interferir. O livre-arbítrio, entendeu? Eu tinha o livre-arbítrio de decidir o que fazer. Tá? Mas parece... Depois eu tentando compreender, foi eu que cheguei naquele corredor. Tá? É como se o meu tempo estivesse acabando, eu não pudesse ficar mais tempo ali. E esse corredor não tem nada a ver com a porta do início. Essa dúvida eu tive por muito tempo. Mas foi depois que eu atravessei ele que eu voltei para minha cama, no caso. Ela estava no final do corredor. Ela estava na porta, lá na porta.
Essa porta estava fechada? Não, estava aberta. E o que você via? Luz? Luz. Luz. Saindo da porta. Luz. Quando você entrou nesse corredor, ela já estava lá? Essa mulher? Não, não. Eu não me lembro ter entrado no corredor. A última coisa que eu me lembro foi ela ter vindo numa velocidade muito grande e transpassado por mim. E daí eu não me lembro mais. Mas eu estou falando antes. Você está no vale. De repente você está num corredor. Você se sentiu entrando? Eu estava na porta do corredor, na entrada do corredor. Eu não entrei, eu continuava no vale. Ela que entrou no corredor e ficou em pé na porta. Você sentiu a passagem dela de trás de você indo para lá? Sim, eu senti que ela não estava mais no meu lado. E aquilo me apavorou. Eu me senti desprotegido. Mas você não a viu passando, você simplesmente deixou de sentir lá atrás. Deixei de sentir. E ela de repente estava lá na frente. E naquela hora que eu deixei de sentir, eu tentei me mover para ir para o corredor. Mas ainda não tinha visto ela. Eu não tinha visto. E eu tentando ir, eu estava me sentindo preso. Foi quando eu olhei para a porta. E ela estava em pé. E eu estendi minha mão e falei, eu não estou conseguindo ir, eu estou preso. Eu não tinha visto o rapaz ainda. Levando em conta que imagino que ela, com a capacidade dela, sabia que deixando de estar atrás de você, você estaria, entre aspas, desprotegido, eu me pergunto, você acha que ela queria que você sentisse alguma coisa ou compreendesse alguma coisa com relação ao seu estado e à sua relação com aquela situação? Você chegou num ponto até que eu até ia falar isso com você. O que eu compreendi o que aconteceu ali. É como se ela não pudesse ter nenhuma ação enquanto esse ser não se manifestasse. Porque ele não estava se manifestando. Eu sentia ele às voltas, mas ele não se manifestava. É como se fosse planos diferentes. Ela estava num nível e ele estava em outro. A partir do momento em que ela se afastou de mim, tudo aquilo que eu sentia que me protegia não estava mais ali. Foi quando ele veio e se aproximou de mim para me agarrar, para me segurar. Mas eu não tinha percebido que ele estava me agarrando, que ele estava me segurando. Eu só percebia que eu estava preso. Quando eu olhei para trás e o vi aqui, com aquele rosto assim, bem colado aqui perto de mim, eu olhei para ela, estendi minha mão e falei, socorro, me ajuda. Foi quando ela veio. Ela só veio quando eu pedi ajuda a ela. Então, isso me faz pensar até num livro do Eben Alexander, o Dr. Eben Alexander, chamado Uma Prova do Céu, em que ele está num lugar comparável a esse vale ao qual você se refere, e no momento em que ele pede ajuda, a ajuda vem. No caso dele, ele era um homem muito cético, ele explica isso no livro, ele não acreditava em nada, acreditava só na matéria, né? E isso significou, de uma certa forma, uma mudança na compreensão dele. É como se o pessoal está lá, ok, é só chamar que a gente vai ajudar, mas tem que chamar. Eu quero saber se, no seu caso, se além de chamar, porque está claro que você chamou, você pediu ajuda, mas se houve alguma mudança, como no caso do Dr. Eben Alexander, na compreensão da relação, por exemplo, entre você e esta mulher de manto azul. Você lembra no início que eu disse ali do acontecimento que quando eu fui para o meu quarto, eu sentei, eu abri meu coração, abri meu peito, eu chorava, eu clamava por ajuda. Foi quando ela se aproximou de mim. Mas eu tenho a sensação de que ela não conseguia chegar perto de mim.
É como se a armadura tivesse uma armadura, mas uma armadura de negativo. Eu estava em outro plano, diferente do dela. Essa é a sensação que eu tenho. Que eu estava em outro plano diferente do dela. A partir do momento em que eu abri meu coração, a partir do momento em que eu procurei a Deus para me ajudar, para me tirar daquela situação, eu me entreguei naquele momento. Acho que foi aí que ela conseguiu se aproximar de mim. E tentou me ajudar a eu me livrar de quem? Dele. Mas para isso acontecer, ele teria que estar perto de mim. É o que eu consigo entender. Porque quando eu abri a porta e ele apareceu para mim, assim, na porta, e eu disse para ela, é ele sumiu para dentro desse vale, onde nós fomos. E ficamos vagando ali, como se estivesse atrás dele. É como se a sua mudança já tivesse acontecido antes, quando você pediu, mas para resolver a situação, teria que haver essa jornada. Sim. Eu não sei, nesse ponto, o que aconteceu com ele. Se ele foi levado para algum lugar, ou foi ajudado, eu não sei. Hoje eu espero que tenha sido ajudado. Eu queria poder te explicar melhor, mas tem coisas que eu acho que foge até a minha compreensão. Depois de todas essas experiências, o que você mudou em você que você acha que todos nós ganharíamos se também mudássemos? Primeiro, de entender que essa vida aqui não é só ela. De algo muito melhor espera a gente do outro lado. Mas nós temos que buscar isso. Eu já falei isso uma vez, nós somos aquilo que vibramos ser. Então, se eu trago para a minha vida só coisas boas, bons pensamentos, eu estou preparando um caminho para mim. E esse caminho é que vai me conduzir, de repente, para aquela luz maravilhosa que eu tive, que é o prazer, eu tive a oportunidade de sentir, de presenciar, e que até hoje eu sinto vontade de voltar para lá. Então, o que nos espera lá vai depender do que nós somos aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se tiver alguma dúvida, ou se tiver tido uma EQM e gostaria de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?